Weingarten e parlamentares da oposição criticam fala de Lula, que classificou o Bolsonaro como covardão. O advogado do ex-presidente, né, o Fábio Weingarten, na segunda-feira, dia 18, reagiu à fala do Lula, que classificou o Bolsonaro como um golpista covardão. A declaração do petista se deu em uma reunião ministerial na manhã, né, nós acompanhamos então aquela reunião, finalmente alguma delas, né, que aconteceu só porque também a popularidade dele tá pelo ralo, né? Aí acho que tocou uma sirene lá e ele, vamos ver o que tá acontecendo aqui, enfim. Em resposta, Weingarten alegou que o fatídico pronunciamento de Lula trata-se de um, abre aspas, desespero completo com o melhor momento da direita desde 2020, coincidindo com o pior momento da esquerda, fecha aspas. Isso, os caras estão certos. Tirando esse papo, assim, de que, desespero, né? E que tem que contribuir para o debate político, um presidente, gente, pelo amor de Deus, Bolsonaro ficava falando do Lula também, toda hora, quando era presidente, né? Isso aí faz parte do folclore político brasileiro, né? A rinha, né? Né? O negócio já degringolou, não vai voltar ao normal, né? E é óbvio que Lula e Bolsonaro são, assim, é o duplo mimético, né? Isso é óbvio para todo mundo, né? O Lula vai tentar ficar cada vez mais parecido com o Bolsonaro. Obviamente, eles não são parecidos. Eu não estou falando que os dois são a mesma coisa, né? Mas é óbvio que teve um momento que um ficava ali se espelhando no outro, né? Assim, ninguém tinha projeto de porra nenhuma, era só um bater no outro, né? Só que o Lula continuou isso. Por quê? Porque, obviamente, o Bolsonaro está numa posição muito mais vantajosa. Primeiro, ele é a oposição. Segundo, ele tem realizações para mostrar sobre o seu governo. Terceiro, ele tem uma popularidade imbatível. A gente não vê um presidente popular como o Lula, sei lá, desde o Jânio Quadros. Né? Desculpa, Lula não, como o Bolsonaro. Desde o Jânio Quadros. Então, assim, não tem... É imbatível, né? E o Lula tem aquela dor de cotovelo do cacete que tá lá muito bem dito naquele vídeo, que ele fica reclamando, nunca ninguém me chamou de mito. Tenho 40 anos de vida pública, fui presidente, não sei quantos anos, nunca ninguém me chamou de mito. Que mito? Que mito? Né? Quase chorando que ninguém chama ele de mito. Né? Então tá esse, é covardão, né? Bom, o sujeito não pode sair na rua, né? O Lula. Ele não faz nenhum evento que não seja controlado, né? Há anos, isso aí desde que ele era presidente, desde que a Dilma virou presidente. O Lula não sai na rua se não for num ambiente controlado. Esse negócio que o Bolsonaro faz, às vezes está ali perto da rodoviária ali de Brasília, aí comer um espetinho embaixo da árvore, né? O Lula jamais vai se arriscar a fazer um negócio desse, né? E eu acho que ele não seria tão mal recepcionado assim, viu? Porque o povo brasileiro, no final das contas, gosta de autoridade. Então, se o cara pode até não gostar do Lula, mas na hora que o Lula tá ali para comprar o espetinho dele, ele vai até ficar feliz, vai querer tirar foto e tal. Assim. Oi? Conheço. O brasileiro é um povo cordial, não vai também bater no Lula, ninguém vai fazer isso. Né? Porque ele aí não vai aguentar ouvir precisa uma vaia, do povo, né? entendeu? Daí se alguém começa a vaiar, aí começa as vaias. Mas assim, um sujeito ali sozinho com o Lula ali, né? Não vai, ninguém vai tratar mal o cara. O brasileiro é assim, né? Mas eles estão muito certos, porque o problema não é assim chamar o Bolsonaro de covarde, né? As coisas que ele falou do Bolsonaro, etc. O problema é o Bolsonaro ser o assunto, né? Quer dizer, os caras estão há 4 meses sem se reunir, na maior crise do governo. As pessoas estão morrendo de dengue no Brasil, quase 2 milhões de casos. Se você somar, que a gente está falando de dengue, mas se você somar a dengue, a chikungunya e o Zika vírus, dá 2 milhões, né, de casos no Brasil. Isso, bom, no dia 18, hoje já é dia 20, né, já deve ter batido os 2 milhões. O que acontece? Você não tem assunto, tá? Aquilo que a gente tá falando, é igual o negócio do Macri na Argentina. Os caras, como não tem assunto, cara? Tem um monte de problema para resolver, né? Não dá para resolver, vamos tentar achar um bode expiatório, né? Vamos pôr a culpa no Bolsonaro, né? Porque assim, por que o governo... Por que o Lula não tem... Veja, a reunião nem é assim para resolver o problema do país, é para resolver o problema da imagem do Lula, tá? Que esse era o assunto, assim, pelo que a gente viu na imprensa, né? Porque os ministros que participaram da reunião relataram para a grande imprensa, é que assim, todo o negócio foi organizado para resolver o problema da imagem do Lula. Só teve a reunião porque saíram as pesquisas recentemente que mostram que o Lula está, né, perdendo popularidade entre o seu próprio eleitor. É por isso que teve. E assim,
Então, o que eles acham? Que a popularidade é um jogo de soma zero. Eu só tenho popularidade porque eu roubei de você. Né? Assim, ela é uma quantidade fixa, né? Que ela passa de um para o outro. Então, né, a popularidade agora está com o Bolsonaro. Então, por que eu não tenho popularidade? Porque o Bolsonaro pegou a minha. É isso que eles estão raciocinando. Tá? Então, assim, tem que bater no Bolsonaro, tem que transformar o Bolsonaro em impopular para ver se a popularidade do Lula sobe. O que é, obviamente, um raciocínio imbecil, né, quase mítico, na verdade, não é nem para chamar de raciocínio, porque não é exatamente a razão trabalhando, é uma espécie de pensamento mágico, assim, né, meio primitivo, né, que entende, que vê as coisas assim, é como se fosse um amuleto que pertence a um xamã qualquer, né, da tribo, e esse amuleto é dado para um sujeito, e esse amuleto torna aquele sujeito dotado de carisma. Então, alguém quer tomar o lugar dele, precisa roubar o amuleto, não precisa ter as qualidades. É como se, né, você mata um rei, pega a coroa e o cetro. Né, mas você sabe, se é rei, não importa. O que faz o rei é a coroa e o cetro. Né, então, é sempre uma disputa pelo cetro, né, pelo objeto dotado de carisma, e não, enfim, né, ser de fato carismático. Lembra uma época que acho que estavam tendo algumas reuniões ou comícios da esquerda do PT e eu não vou lembrar agora, era um músico, um MC, Mano Brown, desculpa, eu não vou lembrar agora quem era, que ele subiu, pegou o microfone e falou, gente, vocês precisam conversar com o povo de vocês. Mano Brown, deu um esporro. Não é? Deu um esporro. A esquerda não fala com o pobre. Vocês precisam fazer uma autocrítica, não sei o que. Pegou mal pra ele, inclusive, né? Mas ele tem lá o status dele também, que aqui vocês não cancelam, não, né? Mano Brown apoiado por mais de 5 mil manos, né? 50 mil manos. Então, assim, as pessoas estão percebendo, mas é isso que você falou, lá dentro não. A gente só vai conseguir isso se atacar o Bolsonaro, né? Só vai conseguir de volta a popularidade do Lula se atacar o Bolsonaro. Enquanto que tem gente lá dentro percebendo, não, gente, é vocês mesmos que precisam olhar e fazer alguma coisa, né? Apoiado por mais de 50 mil manos. Racionais, pô. Racionais, né? Assim, né? Racionais, pô. Aí. Assim, os deputados aqui estão certos nessa crítica aí ao Lula, né, justamente por isso, assim, o problema não é nem xingar o Bolsonaro de covarde, né, esse é o assunto. Pô, você vai lá numa reunião ministerial para tratar disso, né, e assim, o assunto teria que ser o país, né, e se o problema fosse a popularidade do Lula que está derretendo, que era de fato o que eles queriam discutir, assim, atacar o Bolsonaro não vai servir para nada, né, realmente não vai servir para nada. Pelo contrário, se o Lula quer melhorar a popularidade dele, ele podia começar a copiar o Bolsonaro, né? Pedir umas dicas pro Bolsonaro. Mas ele contratou agora um marqueteiro, né? Novo. Olha, ele chamou o marqueteiro da campanha dele, né? O Sidônio. Né? Eu vou até ler aqui uma coisa que eu coloquei no Twitter, que eu retuitei o Lula. Eu gosto de retuitar o Lula, né? Direto eu retuito o Lula ou a Janja, né? Porque vou achar aqui, ó, o post do Lula. Logo depois da reunião que ele teve com o marqueteiro, né, com o Sidônio, o Lula escreveu isso aqui na sua rede social. Ele não, né? Alguém, né? No dia 18, logo depois da reunião ministerial, e depois de ter chamado o marqueteiro para resolver o problema da popularidade do Lula. Ele escreveu o seguinte: o presidente anterior, Bolsonaro, quer dizer, cara, o Lula sonha com o Bolsonaro, ele acorda melado, molhado à noite, suado, né, de sonhar com o Bolsonaro. O presidente anterior nunca se preocupou com políticas públicas e em melhorar a economia. Não, imagina. Ele só se preocupava em propagar mentiras e acirrar o ódio e a divisão. Se antes se falava em tentativa de golpe, hoje nós sabemos por depoimentos que havia um plano para derrubar a democracia. E só não deu certo porque, além de comandantes que não aceitaram essa proposta, o presidente anterior é um covardão. Né? Aí ele veio depois de escrever isso aqui. E tem uma nota da comunidade aí para esse pronunciamento dele? Tá cheio de nota. Deve ser em relação à parte da economia que ele cita, talvez. Daí tá aqui, traz sua opinião enviesada e revanchista. Tem várias notas da comunidade. Né? Então, assim, isso aqui é logo depois da reunião com o Sidônio. Quer dizer, ele chamou o marqueteiro e eles pensaram, não, já sei, Lula, o que vamos fazer para resolver o seu problema? Vamos falar mal do Bolsonaro na internet. Eu falei assim, bom, deixa eu explicar. A internet é o terreno do Bolsonaro.
certo? Os bolsonaristas estão querendo banir por quê? Dominam o Twitter. Né? É o terreno do Bolsonaro. Né? Segundo, vamos falar a verdade? Ninguém liga para esse negócio de golpe. Converse com o povão, tá todo mundo cagando para isso. Isso é um assunto de jornalista, Lula. Deixa de ser burro. Para de ouvir esses caras que ficam te falando merda o dia inteiro. Isso é assunto de jornalista. Ninguém liga. O povo está cagando para esse negócio de se era democracia, se não era, se tinha golpe, se não tinha. O povo está cagando para isso. Ninguém quer saber dessa história. Isso não cola. O povo nem sabe o que é. Ele só vê assim, porra, o Bolsonaro era meio foda, né? Agora estão querendo prender o coitado. Ah, a política é tudo safado. É isso. Ninguém liga para esse negócio de golpe. Né? O brasileiro não liga. Tá nem aí, fala assim, se tivesse um golpe, talvez uns ficariam bravos, outros ficariam felizes, mas vocês estão ligando porque aconteceu há mais de um ano, né? O 8 de janeiro, que aconteceu. Eles querem saber, o Lula, do que eles vão comer. Deus vai ter emprego, como é que estão as crianças, se tem gente vendendo droga para as crianças na escola. Vai conseguir pagar os boletos. Vai conseguir pagar. Ninguém está preocupado com esse assunto, se ninguém presta atenção nisso, Lula. Então você fala, ninguém ouve. Sabe quem que ouve? A direita, que vai lá te zoar, né? E o jornalista, né, o jornalista que é... Quantos jornalistas votam em você, Lula? Todos, beleza? 99%. Isso dá quantos por cento da população? 0,0001% dos votos? Não é ninguém, Lula, deixa de ser burro. Né? Aí eles vão lá e publicam isso. Tá, não, os jornalistas repetem o que você falou, mas ninguém lê, ninguém presta atenção. Democracia, Lula, funciona uma coisa. Política pública de qualidade. E a melhor política pública de qualidade que existe é emprego e geração de renda. Só isso. Então, assim, aí vai lá, chama o puta publicitário caro, chique, pra fazer esta merda. Você tá vendo, Lula? Você tá sendo feito de trouxa. Pô, alguém recorta isso aqui e manda pro Lula. Vou dar uma dica, Lula. Olha, tô levantando a bandeira branca. Esquecendo quem você é, as nossas diferenças, né? E tô te dando uma dica para o bem do Brasil, né? E para o seu bem. Consultoria, de graça consultoria. Aqui, ó. Para de ouvir esses caras, bando de puxa-saco, igual o Celso Amorim, meu Deus do céu. Para de ouvir. Né? Lula, deixa eu te falar, você não é foda no exterior. Você é desprezado. E cada vez mais as pessoas te acham bosta lá fora. Né? Esse agora, não, vai lá, fala mal de Israel que você vai fazer sucesso. Não vai, cara, não vai funcionar. Eu fico amigo do Maduro que... Veja, os caras estão pegando uma ideologia fracassada há 40 anos e colocando na sua boca pra você ficar repetindo que é um trouxa. Né? Porque eles têm esse apego, né, a essa velharia ideológica, mas eles não têm nenhum... Assim, se você for eleito, não for, eles vão continuar lá, cara, fazendo a mesma coisa deles. Mas eles estão te usando. Né? E porque eles não querem um mundo assim, a gente sabe que você não quer. Né? Você só quer poder passear nos lugares legais, chegar nos lugares as pessoas baterem palma pra você, ser gostoso e tal. Mais ou menos como era em 2022, funcionava, porque a Europa adorava ver um líder de esquerda da América Latina falando dos pobres. Né? O europeu adorava. Eles ainda adoram, Lula, vou te dar essa dica, eles ainda adoram. Porra, mas daí tu começa a falar mal de judeu, né, cara? Aí não vai colar, né? Não. Aí os caras vão ficar cansados de você. E por que você tá fazendo isso? Porque você fica ouvindo esses merdas que andam do seu lado. Né? Tipo, esse cara... Se o Bolsonaro era rodeado de maus conselheiros, né? O nosso Lula, também... pelo amor de Deus. Tá... Então, beleza, Lula? Tá dada a dica.